Olá pessoal, eu sou o Lucas Simões, um dos enólogos do grupo Família Valduga, e eu convido vocês a acompanharem a nossa websérie Da Uva ao Vinho. Nessa websérie a gente vai falar tudo sobre o fantástico mundo dos vinhos, desde a produção da uva, que não é tão fácil quanto a gente imagina, até o sublime momento da degustação. Acompanha só! No mundo das uvas, existem duas espécies amplamente difundidas. Uma se chama Vitis labrusca, que é mais conhecida como uva americana, e a outra se chama Vitis vinifera, de origem europeia, cada uma com uma necessidade diferente em relação ao cultivo. Perceberam que eu estou embaixo da videira? Aqui forma um sistema horizontal que ele é chamado de latada. Ele é muito utilizado para as uvas americanas, eu tenho um ótimo rendimento e as uvas amadurecem perfeitamente. Em relação às uvas viníferas, o sistema é totalmente diferente. Mas antes de falar dele, é legal a gente perceber que cada fruto tem uma característica particular. Todo mundo já deve ter consumido suco de uva ou algum vinho colonial, um vinho mais simples. E esse vinho tinha um aroma muito particular, que era o aroma de uva. Quando a gente degusta um vinho de uva vinífera, como o Cabernet Sauvignon, Malbec, Taná, a gente percebe que existe uma gama de aromas completamente diferentes. Então, quimicamente falando, a uva vinífera tem mais moléculas e a gente consegue perceber isso no ato da degustação. Em relação à produção de uva para vinho, da espécie Vitis vinifera, ela é muito mais sensível em comparação à Vitis labrusca. Por isso que ela precisa de mais exposição solar e mais ventilação no vinhedo. Esse sistema se chama espaldeira e ele é amplamente utilizado para a produção de uva específica de vinho. Uma coisa interessante, aqui eu tenho o Cabernet Sauvignon do meu lado, é a gente imaginar que a uva ela dá origem a vários estilos de vinhos diferentes. Embora Cabernet Sauvignon seja uma uva tinta, ela pode elaborar tranquilamente um vinho branco ou rosé, até porque a cor do fruto é a casca que transmite. Na polpa, eu só tenho o líquido transparente. Então, nesse caso que eu tenho a Cabernet Sauvignon na minha mão, vocês vão perceber que o suco da fruta é completamente transparente. Então é o tempo em que a casca permanece com o líquido que faz com que eu tenha um resultado interessante, uma coloração intensa e violeta. Agora existem algumas uvas chamadas tintureiras ou uvas tintórias, como o Taná, por exemplo, que é uma uva que até a polpa tem cor e eu consigo elaborar um grande vinho com uma concentração de cor muito interessante. Agora que a gente já sabe a diferença entre uvas americanas e uvas viníferas, tem um fato muito curioso que modificou completamente a vitivinicultura internacional. A raiz das uvas viníferas, de origem europeia, elas são muito sensíveis a uma praga, chamada filoxera, que no final do século XIX dizimou vários vinhedos e acabou exterminando algumas variedades de fruta. Para que a gente pudesse salvar essas variedades, foi criada uma técnica chamada de enxertia. Se a gente presta atenção na raiz da planta, a gente percebe que tem uma união, tem um calo aqui. Então, embaixo do solo eu tenho uma variedade americana, que acaba sendo muito resistente a essa praga, e aqui em cima eu tenho a variedade vinífera. Não tem cruzamento genético nenhum, e assim eu consigo uma planta saudável e muito perene. E para que a gente consiga o melhor fruto para cada estilo de vinho, é interessante saber que existem vários profissionais que fazem isso acontecer. Aqui no Grupo Família Valduga existem várias técnicas que são utilizadas, respeitando principalmente o conceito de sustentabilidade no vinhedo. Olá, meu nome é Rodinei Bal, sou responsável pela área da viticultura na família Valduga. Trabalho com a família há 10 anos já. Minha formação inicial é técnico agrícola, sou graduado em gestão ambiental e logística e pós-graduado em agricultura biodinâmica. Em nossos vinhedos, buscamos continuamente o equilíbrio entre a planta, o solo, o homem e a natureza. Com isso, nos últimos anos, viemos adotando várias técnicas para que com isso conseguisse contribuir com o nosso dia a dia e que possamos retransmitir isso para as nossas plantas, pois são elas que nos dão o fruto para conseguirmos fazer o nosso melhor produto, que é o vinho. No nosso dia a dia, estamos buscando técnicas dos nossos antepassados, com base na agricultura biodinâmica, agricultura orgânica, para que possamos manter cada vez mais o equilíbrio entre a planta, o solo, o ambiente e o animal, sem agredir o ambiente e cada vez mais manter o respeito entre nós, como produtores, como produtor rural, e entre a planta. Para que isso, quando nós, como produtores e consumidores, viemos no vinhedo e colhemos a nossa uva para fazermos o nosso produto, a gente possa degustar de forma tranquila e segura cada vez mais o nosso fruto e saborear com o maior prazer possível. Agora nós estamos em pleno verão, repleto de fruta, folha, mas em outras estações o cenário é completamente diferente.
Quem vem aqui no outono já não encontra mais a fruta que já foi colhida para elaborar o vinho, mas encontra folhas secas se preparando para cair. Quando a gente chega no inverno, a gente percebe que o vinhedo não tem folha e não tem fruta. É uma época que a planta se prepara para repousar, fazendo com que ela brote com mais força no final do inverno e início da primavera. Para que isso aconteça, existe um processo chamado poda, onde eu removo alguns galhos e eu consigo controlar também a produtividade do vinhedo. Na primavera e no verão, tudo começa a nascer de novo e a gente começa um novo ciclo para uma nova safra. E para a gente finalizar o primeiro episódio da nossa websérie da uva ao vinho, gravem o nome dessa palavra, terroir, que tem origem francesa e significa simplesmente o conjunto de solo, clima e a mão do homem, fazendo com que a nossa fruta seja perfeita para elaborar a nossa bebida favorita. Até mais!